Você precisa parar de começar os seus diálogos assim, se quer que o marido te ouça e não acabe em briga. Pode ser que na maioria das vezes que você converse com seu marido, o negócio não termine bem. E essa é a realidade de muitas esposas hoje, que acabam achando que não existe uma forma de conversar sem brigar. Mas hoje eu vou te mostrar que existe sim. Vem comigo. Antes de eu começar a te explicar, faz o seguinte, se inscreve no canal. Eu quero te ajudar a transformar o seu casamento. Fica aqui comigo. A mulher tem a necessidade de se sentir ouvida e compreendida. E se você é mulher, você entende do que eu tô falando. Essa é uma das formas pelo qual nós nos sentimos verdadeiramente amadas, cuidadas, importantes. Quando o marido não dá ouvido para aquilo que a gente fala, a gente se sente desprezada, a gente se sente de lado e sem importância. E brigar com seu marido a cada vez que você tenta iniciar uma conversa não é normal. Talvez as pessoas falam pra você, né, que casal briga mesmo, que é normal brigar no casamento, mas a verdade é que não é normal. É normal discutir, é normal conversar. Mas não é normal brigar, ainda que seja comum. Mas não significa que seja normal ou muito menos que seja bom, construtivo para a relação de vocês. E uma boa comunicação feminina tem o poder de resolver o que você quiser sem que vocês precisem brigar. Ou seja, além de não ser bom brigar, não ser normal brigar, você não precisa brigar. Você não precisa, por exemplo, alterar o seu tom de voz. A mulher, ela tem esse poder de mover sem se mover. Eu gosto muito de falar isso, principalmente lá no meu Instagram. A mulher tem esse poder de fazer com que o seu marido, ele haja a favor dessa mulher, a favor dessa relação, da felicidade da família. Geralmente, a esposa que não tem conhecimento, né? E eu era assim, eu já fui muito assim. A gente chega para conversar com o marido de uma forma que o marido fique na defensiva, que ele precise, ao invés de abrir o coração para te escutar, né? Te entender, ele precise se defender, se proteger, entende? E como que geralmente a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente acusa, geralmente num tom agressivo, quando a gente reclama, ou até mesmo quando a gente controla. Então, é muito comum, por falta de conhecimento mesmo, nós esposas, em certas vezes, a gente não ter aquela comunicação feminina, que é o que faz com que o homem ele saia de onde ele está para resolver aquilo ali, ou para amenizar aquele problema. Na verdade, o problema ele se torna maior, porque a única sensação que o marido tem quando a gente chega para conversar, né, acusando, reclamando, não tão agressivo ou querendo controlar, agindo ali de uma forma mais controladora, o marido ele acaba recebendo a mensagem de que ele não é capaz de te fazer feliz, que ele não é suficiente para você, que ele é inútil para você. E um homem, gente, ele não vai ficar onde ele se sente inútil, onde ele sente que ele não contribui. Ele não vai ficar ali tentando fazer algo que ele sabe, ou que ele sente, ou que as pessoas falam ou demonstram que ele não é capaz de fazer. Entende? Essa forma de se comunicar faz com que o marido ele levante um escudo. Esse escudo não deixa com que ele te ouça, com que ele te entenda, com que ele tenha a mente e o coração aberto, né? Aquela vontade genuína de sentar na sua frente e ouvir o que você fala, palavra por palavra. E realmente se comover com aquilo que você fala, sabe? E não só ali fingir que tá ouvindo, você achar que ele tá te entendendo, mas nada mudar. Na realidade, ele fica nessa posição de defesa. E tudo que você falar não vai penetrar, ele não vai te escutar. É como se ele tivesse realmente um escudo, sabe? Aqueles escudos. Quando a polícia vai, por exemplo, para um protesto, né? Ou então na guerra mesmo, né? Nas guerras que existem, que já existiram, quando os homens eles usam aquele escudo para se defender, né? Então, às vezes, o que a pessoa, o adversário vai jogar, vai fazer contra ele, pode ser que bata naquele escudo e o homem que está atrás do escudo fique tudo bem, fique ok. Então, essa é uma analogia perfeita nesse momento em que nós não conseguimos nos comunicar da forma certa, a gente acaba começando uma conversa num tom agressivo, acusando, reclamando, o marido ele vai levantar aquele escudo para ele se proteger. Então, tudo que você fala é como se fosse um adversário tentando machucá-lo. É isso que ele vê. Essa é a cena que o seu marido vê no momento em que
você conversa com ele de forma inadequada, como se realmente ele estivesse ali usando um escudo. Tudo que você fala é pra atacar, é pra machucá-lo, mesmo que você não tenha o objetivo de machucá-lo, de ofendê-lo, mesmo que você tenha o objetivo de fazer ele acordar ou de fazer ele enxergar que ele tá te machucando, ou de fazer ele enxergar que ele tá errado, mesmo que você faça isso porque você quer reconstruir o seu casamento, porque você quer reestruturar a sua família, porque você quer se sentir mais amada, ouvida e compreendida. Mesmo que seja na melhor das intenções. Tudo que o seu marido consegue enxergar naquele momento é que ele está realmente num campo de batalha. E essa é a última coisa que a gente quer representar pro marido quando a gente vai conversar. Porque esse é o cenário perfeito para tudo que você falar entrar num ouvido e sair no outro. Nada no seu casamento vai mudar. Então, por mais que você esteja certa, por mais que você tenha razão no momento, ou na maioria das vezes, e o seu marido ele esteja de fato agindo errado, mesmo assim, naquele momento ele não vai avaliar isso. Naquele momento, ele não vai parar para pensar e refletir no que você tá falando, sabe? Naquele momento, ele não vai ter a maturidade de pensar sobre o que você falou e avaliar se aquilo faz sentido, se é verdade, como que ele pode melhorar. Isso não vai acontecer. Ali não tá acontecendo ali quando eu falo, é na briga já, né? Naquele momento em que você começou uma conversa de forma inadequada, ou até mesmo ele, né, te alfinetou, te cutucou, e você deu uma resposta atravessada e vocês começaram ali uma briga, uma coisa estranha, um estranhamento. Esse momento não é um momento racional, não é um momento de avaliar, de pensar, de refletir. Aquele momento ali, na verdade, é um momento extremamente emocional. É por isso que muitas vezes o casal acaba falando coisas que depois se arrepende. Então não é momento de avaliar. Ele não vai avaliar, ele não vai refletir, ele vai somente se defender. Então, por mais que você repita muitas vezes a acusação, a reclamação, por mais que você jogue tudo na cara dele 1 milhão de vezes, você não vai conseguir o que você quer. Você entende? Eu não tô aqui pra te julgar. Eu não tô aqui só pra falar que você faz errado. Eu tô aqui pra dizer que eu entendo o que você quer, mas você não vai conseguir dessa forma que você tem feito. Você consegue isso que você quer de uma forma muito diferente, vamos dizer assim, né? Não é na força do braço que a mulher consegue as coisas do seu esposo, do seu namorado, do seu noivo. Não é na força do braço. É completamente diferente. É isso que eu quero, do fundo do meu coração, que você entenda. Tá, então, Bia, vamos lá, né? Se não dá pra entrar nessa conversa, né, e transformá-la num campo de batalha, qual seria o caminho mais seguro, mais eficiente, mais inteligente, que traz o resultado que você espera, que você tanto deseja, talvez aí, por muitos anos? Eu, particularmente, gosto de usar a comunicação pedido de ajuda. Na verdade, é isso que eu ensino, né, para as minhas alunas, para as meninas do Instagram também, que sempre estão lá me perguntando. É a comunicação pedido de ajuda. O que é isso? Quanto mais sentimento e vulnerabilidade você coloca na sua comunicação, mais você vai alcançar o coração desse homem. Mais ele vai se tornar capaz de sentar e escutar o que você fala de verdade, não entrar num ouvido e sair no outro. Ele vai escutar o que você fala, ele vai observar como você fala, observar aquilo que você está sentindo, avaliar, e ele vai procurar formas de te ajudar com aquilo ali. Nós precisamos ter uma comunicação sincera, colocar o nosso coração na mesa, ser vulnerável, pegar lá dentro de nós aquilo que dói, aquilo que realmente dói, e mostrar isso para os nossos maridos, deixar isso claro, como aquilo te afeta, como aquela situação te faz sentir. Você percebe que isso é completamente o oposto de atacar, de acusar, de reclamar? Nesse tipo de comunicação, o foco não é o nosso marido, não são os erros do nosso marido, é o que nós estamos sentindo, é o que a gente precisa desse marido. Isso só funciona se você for realmente sincera. O seu marido precisa enxergar que o que você está falando tem verdade. Não é mentira, não é drama, não é exagero. É a verdade. Você está abrindo o seu coração. Então você realmente precisa buscar lá no fundo do seu coração o que realmente dói. Isso pode assustar, porque muitas mulheres, elas têm dificuldade de acessar o que dói. Elas não querem acessar o que dói. Elas querem esconder o que dói. É difícil às vezes. Às vezes a gente só quer esconder, esquecer e
bloquear aquilo que realmente tá doendo, tá machucando. E pra gente comunicar isso pro nosso marido e realmente conseguindo transformar o nosso casamento, é importante que a gente acesse o que dói. Porque, gente, olha, o homem, ele sempre viveu para proteger a sua mulher e a sua família. Desde os tempos das cavernas. A forma de um copo revela a função desse copo. Ele é aberto e fundo para que eu possa enchê-lo. A forma de um fone de ouvido revela a função desse fone de ouvido. Então, com nós, seres humanos, não é nem um pouco diferente. A forma do ser humano, a forma do ser homem e do ser mulher revela a função de cada um, o papel de cada um. Então, se a gente olha a forma de cada um, o homem ele é mais forte, geralmente ele é mais alto, ele tem muito mais testosterona que a mulher. Isso significa que ele consegue vencer melhor os desafios, que ele realmente tem mais força que a mulher. A mulher, ela é mais frágil, ela é mais delicada, ela precisa desse cuidado especial, dessa atenção especial. Então, na nossa comunicação em todas as dimensões, não só na nossa comunicação falada, que comunicação não é só aquilo que a gente fala, nós precisamos também continuar desempenhando esse papel e deixar com que o nosso marido, ele represente também o papel dele naquela situação, naquele momento. Então, o homem, ele sempre viveu para proteger a sua mulher, proteger a sua prole, né, a sua família. Isso é instintivo, isso é da natureza masculina. Se você tem um problema que te aflige e tem um homem do seu lado, a probabilidade é que ele vai querer resolver esse problema para você. Eu vejo isso nitidamente no meu casamento todo santo dia. Ele vai fazer tudo o que for possível para te fazer feliz, para te ver feliz, tranquila. Até porque homem não suporta a mulher amargurada, reclamona, que controla tudo o tempo todo. Ele prefere que você seja doce e ele sabe que você só consegue ser doce quando você está em paz e feliz. O problema é que ele não consegue entrar nesse modo de proteção, de te proteger, de resolver aquilo ali que tá te afligindo, se ele estiver se protegendo de você, entende? Se ele estiver ali com aquele escudo contra você, ele não consegue te proteger se você for o adversário. Consegue entender que não faz sentido? Eu gosto de dizer que a maneira como você inicia uma conversa com seu marido pode determinar como ela será por completo e quais resultados ela trará para o seu casamento. Porque toda comunicação vai trazer um resultado. Só que esse resultado ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Esse resultado pode ser mais afastamento, mais esfriamento, mais briga, ou ele pode ser mais amor, reconciliação, resgate da admiração. É por isso que a gente precisa começar essa conversa sempre colocando o nosso coração na mesa, sempre mostrando vulnerabilidade, sempre como um pedido de ajuda, porque a gente já inicia, a gente já coloca o primeiro pezinho ali na água, despertando isso que é instintivo do masculino, do homem, que é a proteção. Veja bem, isso não é nenhum tipo de joguinho, isso é a vida, isso é a realidade, gente, sempre foi assim. O homem nasceu para isso, a mulher tem o papel dela, tem as responsabilidades, tem os deveres dela e o homem também. Então isso é natural, não é forçado, é completamente natural. Então essa vulnerabilidade feminina, né, essa vulnerabilidade da mulher, ela toca o coração do homem e o convida a agir. Ela faz um convite. É muito diferente, por exemplo, quando a gente tenta fazer uma ordem, quando a gente demonstra necessidade de controle. Não, a gente faz um convite. E pasmem, o homem, ele se sente muito mais disposto a te proteger, a te ajudar, a te ouvir, quando você deixa no ar, quando você deixa claro esse convite e não a ordem, e não o comando, e não o controle. Por isso que eu falo que a mulher, ela move sem se movimentar. A arrogância, o controle, a manipulação, a acusação, a reclamação da mulher impede com que esse homem, com que esse marido faça alguma coisa por ela. Desde as coisas
coisas mais pequenas das coisas maiores. Você consegue me entender? Bom, tudo isso você consegue aprender com passo a passo, detalhes, exemplos, práticas, dentro do método Elo de Comunicação para mulheres casadas. É uma formação onde eu pego na sua mão e te guio por esse caminho de aprender a se comunicar da forma correta para transformar o seu casamento, te ajudando, claro, com cada palavra que você vai precisar falar. Aqui eu não consigo aprofundar com você da forma com que eu gostaria. A gente não conseguiria passar por todas essas etapas, necessárias da comunicação eficiente. Até porque existem outros elementos que fazem com que uma comunicação seja realmente efetiva, para que não gere briga, e gere transformação. O momento adequado, a atmosfera, o que você precisa falar, o que não pode falar, uma estrutura. Mas dentro da formação tá tudo lá. Então eu vou deixar o link para você realizar a sua inscrição na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É isso. Um beijo e até a próxima!